Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação do componente para a criação de um novo técnico, trabalhando então a validação dos formulários. Então, na aula anterior, a gente implementou a requisição do tipo post lá para o nosso técnico. Quando eu clico aqui em criar, se o CPF já estiver cadastrado, ele dá uma mensagem aqui para a gente, né, informando que o CPF ele já foi cadastrado. Só que nós não verificamos o seguinte. Eu vou abrir aqui o nosso técnico, o TypeScript dele, e eu vou fazer assim, ó, vou mudar aqui, ó, vou mudar esse valor aqui, eu vou colocar um valor 00. Vou salvar aqui, vamos voltar aqui no nosso front-end, esperar ele recarregar aqui pra gente, e eu vou clicar em criar novamente. Ele não recarregou ainda, vamos aguardar aqui, beleza. Então vamos clicar em criar. Ele não deu nenhuma mensagem de erro para mim. Eu vou clicar em inspecionar aqui para mim inspecionar o elemento aqui e verificar o que está acontecendo. Em console, eu vou limpar o console e vou fazer outra requisição. Aqui, ó, ele deu um 400 bad request, né? Só que ele não mostrou nenhum erro aqui pra gente, porque a gente não pediu para ele mostrar o erro aqui. Então aqui, ó, nós temos o método create. Caso ele pegue um erro, ele verifica se o erro contém já cadastrado. Daí ele passa a mensagem. Daí a gente pode colocar aqui, ó, se não, a gente dá um console.log no erro, que é o nosso erro, né? Só pra gente ver como ele tá chegando o erro aqui pra gente. Vamos aguardar ele recarregar, recarregou aqui, eu vou dar um criar aqui novamente, e agora ele mostrou aqui pra gente no console o erro. Então aqui agora esse erro ele tá um pouco diferente, ó. Ele tem aqui error, né, o campo error, ele tem o campo error aqui também, erro na validação dos campos, e aqui ele tem um array de errors, ó. Então, errors é um array de uma posição só. E na posição 0 a gente tem aqui, ó, um field name, né, que é o nome do campo que não foi validado, e a mensagem, o número do contribuinte individual brasileiro, CPF, inválido. Então a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue trabalhar esse carinha aqui também. A gente pode voltar aqui no nosso TypeScript então, e eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma validação, se a gente vai pegar e validar. Se o error.errors, agora a gente vai pegar o errors na posição 0.message for igual, aí a gente pode colocar lá igual aquele campo lá, né? Então a gente pode pegar esse campo aqui, ó, dar um Ctrl C nele e colar aqui. Então se ele for igual a isso aqui, a gente pode pegar e passar uma mensagem para ele lá, ó. É a mesma mensagem aqui. Então a gente pega aqui, ó. Só que daí agora vai ser errors na posição 0.message. Agora a gente está pegando a mensagem daquele erro do array na posição 0. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um criar aqui novamente. E ele vai aparecer, ó, número do registro de contribuinte individual brasileiro, CPF inválido. Beleza, só que tá muito grandão, tá muito feio, né? Então só para título de conhecimento mesmo eu deixei dessa forma aqui. Eu vou passar aqui, ó, CPF inválido. Deixa eu colocar um acento aqui no A, né? Maravilha. Então agora a gente vai fazer o teste novamente. Eu vou mandar aqui com o CPF inválido. Beleza, ó, CPF inválido, ok. Então, maravilha. Eu vou voltar aqui no nosso TypeScript aqui, então. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu não quero ter que passar os valores pelo TypeScript, eu quero pegar aqui nos nossos formulários, né? E para a gente pegar aqui do formulário é bem simples, eu vou fechar aqui. Nós vamos utilizar aqui do Angular a propriedade ngModel. Então a gente vai utilizar o property binding do Angular para a gente pegar os valores que estão sendo digitados lá no nosso formulário. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar vazio aqui. Eu vou deixar vazio aqui e aqui também. Beleza. Vou salvar aqui. Vou abrir o HTML. Aí lá no HTML, no input, nós vamos colocar aqui, ó, um property bind. Então esse aqui é o famoso banana in the box, que seria banana na caixa. Então você abre e fecha a caixinha aqui, né, que seria o colchetes, e abre e fecha o parênteses aqui, que seria a banana. Aí você coloca ngModel. Esse conceito de banana in the box é para você não se confundir com colocar o parênteses primeiro e depois colocar o colchetes também. Então aqui a gente vai falar que ele vai receber o nosso técnico.nome, né? Então a gente está o que estiver sendo digitado aqui no nosso input,
ele vai estar sendo transferido para o nosso técnico.nome, lá no nosso TypeScript. A gente tem aqui o técnico, deixa eu voltar um pouco aqui, ponto nome, né? Então a gente está passando os valores para esse carinha aqui, ó. Então eu vou voltar aqui no HTML e aqui eu tenho que passar um name. Então name, ele recebe o nome. Vamos salvar aqui. E daí a gente consegue fazer o seguinte, ó. Então você vê que ele pega o valor que está sendo passado no input e passa para o nosso campo nome. E se você colocar aqui um valor para ele também, ele vai passar lá para o input também de forma automática. Então vamos voltar lá no nosso front e vamos aguardar, ó, tá vendo? Ó? Eu já setei um valor lá fixo para ele, então ele vem aqui ó, com valor fixo para a gente. Então eu vou tirar aqui e vou salvar. Então aqui você vai ver que depois que ele renderizar, ele vai ficar vazio também, porque lá ele está vazio. Aí o que você estiver digitando aqui, ó, ele já está sendo passado para esse carinha aqui também, certo? Então ele faz essa via de mão dupla. Beleza, então a gente vai fazer isso para os outros campos também lá no nosso HTML, né? Então eu vou pegar aqui esse N de model, para facilitar aqui eu vou colar aqui eu só vou alterar, vai ser CPF. Então eu altero o name aqui também para CPF. E aqui embaixo a gente tem para o telefone, né? Então vamos colocar aqui também telefone. Então, vamos colocar aqui no name o telefone para não dar problema. E vamos salvar. Então beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no nosso front-end, esperar ele recarregar. Enquanto isso eu vou gerar um novo CPF aqui. Vou copiar o CPF. Ele carregou, beleza? Então agora eu vou criar aqui um usuário qualquer. Então eu vou colocar aqui teste create post técnico. Beleza? Vou vir no CPF, vou colar aquele CPF que nós copiamos lá. Então lembrando que o nosso back-end está fazendo o tratamento aqui ó, desse tracinho e dos pontos. Se eu quiser passar aqui sem o ponto, ó, eu consigo passar também. Ele vai salvar do mesmo jeito, tá bem? Eu vou deixar aqui o padrão mesmo. Então, o telefone, eu vou colocar um telefone qualquer aqui, ó. Vou colocar o DDD 99 99999 4141. Telefone qualquer. E vou dar um criar aqui. Vamos aguardar. Então, beleza, ele criou o técnico com sucesso, porque as informações são todas novas. Já voltou para a tela aqui, ó, que renderiza todos os técnicos para a gente. E se você vir aqui na paginação, o teste create post técnico, maravilha, ele está aqui, está sendo salvo e persistido lá no nosso back-end, que está na nuvem. Maravilha, então até então tá tudo certo. Só que ó, se eu passar aqui ó, todos os valores nulos, ele não apresenta nenhuma mensagem. A gente não está tratando essa validação. Então aqui ó, se você vir no console, vou limpar aqui o console e vou dar um criar novamente. Então você pode ver ó, que ele deu um 400 aqui na criação, porque ó, ele não entrou em nenhum desses dois casos. Ele, ó, na validação dos nossos erros, nós estamos verificando se ele já tem cadastrado ou se o erro é igual ao número de registro de contribuinte, total, inválido. A gente não pegou outras exceções, né? Então a gente pode fazer o seguinte, aí a gente pode colocar um outro senão aqui, então, ó, dá um Ctrl X aqui, vou tirar essa linha aqui e vou colocar aqui, ó, senão, aí a gente pode dar um console log no erro, né? E vamos verificar lá como é que vai ficar o nosso erro, então, quando a gente der um log nele. Então, vou clicar em criar com todos os campos vazios. E ele traz aqui o erro pra gente. Ó. Ele vai trazer uma lista de erros, né? Erro na validação dos campos. Ele traz vários erros aqui. Então, a gente está tratando aqui ó, o número do registro de contribuinte individual brasileiro, CPF inválido. Só que os outros campos não. Só que os outros campos, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele nem habilite o nosso botão de criar se o usuário não digitar aqui um nome com pelo menos aí umas 5 letras, o CPF com pelo menos 11 números, né? E o telefone com pelo menos 11 números também. Aí a gente consegue fazer essa validação utilizando aí o React Forms Module. Então a gente vai utilizar os formulários reativos do Angular. Então agora a gente vai começar a trabalhar esse conceito, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Eu vou tirar esse else, né? Console.log, eu não vou usar ele aqui. E a gente vai criar aqui dentro umas validações. Eu vou criar aqui 3 variáveis. Eu vou criar uma variável chamada nome. Ele vai receber um new forms control. Então, é form control, esse carinha aqui. Aí aqui dentro eu posso passar aqui uma string vazia para ele. E eu vou iniciar um array aqui de validators. Então eu vou colocar aqui ó, validators.
vou fazer o import, ponto. Daí eu posso passar aqui, ó, o min length, ou seja, o tamanho mínimo para o nome eu quero que seja de 5. Maravilha, então eu posso fazer isso para os outros campos também. Então vou dar um Ctrl C aqui, só vou mudar o nome das variáveis aqui, vai ser CPF, e aqui vai ser telefone, beleza. Então aqui eu vou falar que o CPF tem que ter no mínimo 11 e o telefone no mínimo 11 também. Vou salvar aqui. E aqui, ó, aqui um pouco mais para baixo, eu vou criar um método abaixo do create aqui, ó. Eu vou chamar esse método de error valid nome. Então ele vai verificar se o nome ele está sendo validado ou não, tá bem? Então aqui eu vou fazer assim, ó, se o nosso this.nome.invalid, então ele verifica se ele está inválido, aí a gente retorna, ó, return, deixa eu colocar aqui entre aspas, né? O nome deve ter entre 5 e, sei lá, 100 caracteres. Então vamos colocar aqui. Beleza, então vou dar um ponto e vírgula aqui. Se ele não entrar nesse caso aqui, a gente simplesmente dá um return false. Ótimo. Então vou salvar aqui. Aí para fazer essa validação lá no nosso HTML, eu vou vir aqui no HTML, deixa eu minimizar aqui. Eu vou vir aqui no input de nome, então, eu vou utilizar do próprio Angular Material, a gente consegue utilizar o match error. Ele tem aqui uma propriedade, ó, match error. Beleza? Eu vou fechar aqui, ele já fecha ali pra gente. Aí aqui eu vou pegar a mensagem de erro lá, né, do nosso campo. Então aqui, ó, eu vou colocar um double mustache. Double mustache significa duplo bigode. Então esse conceito aqui, ó, ele é conhecido também na comunidade porque ele parece dois bigodinhos, né, essas chaves aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o error valid name. Vou salvar aqui. Deixa eu voltar aqui só para me ver se o nome está certo mesmo. É error valid nome, né? Eu coloquei. Vou deixar name para ficar mais legal aqui. Então aqui a gente vai fazer uma validação primeiro, antes de chamar essa mensagem aí, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade do Angular também, asterisco, ng if. Então ele vai verificar se. Aí eu vou colocar aqui, ó, se o nosso nome do nosso técnico ele for inválido, daí ele chama aquela mensagem lá. Então eu vou colocar assim, ó, técnico.nome.invalid. Então se o nome do nosso técnico ele for inválido, na verdade a gente pode pegar o próprio nome lá só, não precisa nem pegar técnico.nome, tá bem? Então a gente vai pegar esse campo aqui, ó, porque é ele que está fazendo a validação, né? Ele que está com o validator. Então, se ele for inválido, a gente dá um get nessa mensagem, a gente chama essa mensagem error valid name, tá bem? Então, voltando aqui para o nosso front-end, eu vou clicar nesse carinha aqui e vou clicar fora. Ele tinha que aparecer a mensagem para a gente. Vamos voltar lá e a gente vai verificar o porquê que essa mensagem não apareceu. Então, a gente tem um match. Ah, sim, ele não apareceu por quê? Porque aqui, ó, nós temos que colocar uma propriedade no input form control. Então a gente vai informar que a gente está fazendo um controle de formulário aqui. Então form control, beleza. A gente vai colocar aqui igual e vai passar lá o campo nome, né? Que a gente está fazendo uma validação de formulário no campo nome. Então a gente vai colocar que ele é required. Então ele é requerido esse campo aqui. Então a gente vai voltar lá no nosso front-end. Ele vai dar um erro para a gente. Deixa eu só verificar aqui. Ele deu um erro aqui, ó, técnico.nome. Beleza, ele não pôde achar aqui o bind to ng model. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso app.modules. Provavelmente eu não fiz o import do reactive forms module. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, reactive forms module, beleza, mas ele vai ficar aí nos imports para vocês, tá bem? Então é só vocês copiar os imports e trazer aqui. Eu vou deixar ele abaixo aqui do meu Forms Module. Deixa eu colocar ele aqui. Beleza. Vamos por uma vírgula. Voltando aqui então para o nosso front-end. Vamos aguardar ele recarregar. E agora você vai ver que apareceu um asterisco aqui, ó. Tá vendo? Então se eu clicar dentro e clicar fora, ele vai mostrar, olha, o nome deve ter entre 5 e 100 caracteres. Maravilha. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, para ele não ultrapassar os 100 caracteres, a gente pode colocar aqui um max length de 100. Então vamos salvar aqui e vamos retornar para ver. Beleza, então aqui vamos
Aqui ele está fazendo a validação. Você não vai conseguir colocar mais do que 100. Eu vou diminuir aqui só para a gente fazer um teste, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar 2 caracteres, para a gente não conseguir digitar mais do que 2 caracteres. Vamos aguardar ele recarregar. E eu vou digitar aqui, ó. Eu não consigo digitar mais do que 2, tá vendo? Eu tô tentando digitar mais do que 2, não dá. Então ele não aceita aqui, ó, porque ele tem que estar entre 5 e 100 caracteres. Então aqui eu já vou mudar novamente, vou pôr 100. Maravilha, então quando eu digitar aqui pelo menos 5 caracteres, agora ele tem que ficar roxinho pra gente. Beleza. Então agora tá tudo certo, ele aceitou aqui. Se eu colocar 4 ou 3, ele não aceita. Maravilha, então eu vou fazer isso para os outros campos também, né? Então a gente vai simplesmente pegar aqui, ó, o form control name required, né? Vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui, ó, após o end model. Então aqui a gente não pega mais o nome, é o CPF. Beleza, aqui required também. Agora a gente vai pegar esse match error, né? Que a gente apresenta aquela mensagem para o usuário. Vamos colar aqui. Agora a gente está pegando o CPF invalid. Então é o error valid CPF. A gente não tem esse método lá ainda, né? Então vamos voltar aqui, ó, no TypeScript e vamos criar. Eu vou apenas replicar aqui, ó, esse método 3 vezes, né? E eu vou colocar, aqui vai ser o CPF, aqui vai ser o telefone. Beleza. Então a gente só muda aqui, ó, o campo, aí a gente pega aqui o CPF, aí return o nome, né? Aqui não é nome, agora é CPF também. Deve ter nome, deve ter pelo menos, vamos colocar aqui, deve ter 11 caracteres. Então, vamos colocar assim. Porque assim, a gente pode... Opa, coloquei errado aqui. Porque a gente pode passar tanto com o tracinho e os pontos lá, quanto apenas os números, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente pega aqui e a gente está validando se ele tem, no mínimo, 11 de tamanho, né? Então, beleza. Agora vamos fazer a validação para o telefone também. Aqui, telefone. Então, o telefone deve ter entre 11 e 15, porque daí ele pode passar lá um espaço e tal. Eu vou colocar entre 11 e 18, então, caracteres. E o CPF ele pode ter entre 11 e 15 também. Então vamos colocar assim, ó. O CPF deve ter entre 11 e 15 caracteres. Vamos salvar aqui, deixa eu tirar esse espaço aqui. Agora lá no nosso HTML a gente chama, né? Error valid CPF. Se o CPF for inválido, aí a gente pode pegar esse campo aqui também, vamos replicar aqui para o input do telefone, né? Então agora a gente valida se o telefone.invalid, error valid telefone. A gente está chamando o método do telefone agora. Então aqui no telefone agora a gente pode colocar um max length também. Então vamos colocar aqui um max length de 18. E no CPF um max length de 15. Vamos salvar aqui então. Beleza, vamos voltar lá no nosso front. Então aqui agora está tudo sendo requerido. Deixa eu verificar aqui que esse não apareceu o required, né? Então a gente tem que colocar o form control para ele também. Aqui a gente vai colocar aqui na frente form control, aqui é o telefone required. Voltando aqui então, vamos verificar se ele vai atualizar e aparecer aqui. Então agora é tudo requerido, ó. Tudo requerido. Se você não preencher nenhum, ele vai aparecer todas essas mensagens aqui em vermelho para você. Só que eu não quero que esse botão fique ativo se esses campos não forem válidos. Então eu vou deixar ele desativado até que ele preencha todos. Então a gente pode fazer o seguinte. Aqui no botão de Create, eu vou colocar aqui uma propriedade. Então eu vou desabilitar ele, né? Vamos colocar assim, ó, entre colchete, disable. Aí aqui a gente passa a condição. Se o error valid nome, né? Se o nome não for válido aqui, eu quero que ele fique desabilitado. Ou se o error valid CPF não for válido, se ele for inválido também, ele vai ficar desabilitado. Ou o error valid de telefone. Então, enquanto um desses três aí estiver inválido, enquanto um daqueles três campos estiverem inválidos, esse botão ele vai ficar desativado para a gente. Pode ver que a gente já não consegue mais clicar nele, né? Então aqui eu vou colocar teste validação forms.
Beleza? O CPF, eu vou colocar aqui um CPF, então vamos pegar aqui um CPF lá no nosso gerador de CPF, né, para ele não dar o erro. Vou copiar, vamos voltar lá no nosso front, então, colar o CPF aqui, beleza. E o telefone eu vou criar um telefone qualquer aqui, então, 00 9 0000 0000. Agora, tá vendo? Ele habilita para mim, ó. Depois que entrou lá o mínimo, né? Então ele habilita, senão ele não habilita. Então, beleza. Aí eu vou clicar em criar aqui, então. Agora eu vou criar e ele tem que voltar lá para nossa tela, ó, técnico criado com sucesso. E tem que aparecer o técnico pra gente, ó. Teste, validação, forms. Beleza, os valores que nós passamos lá. Maravilha, então aqui tá tudo sendo validado, tudo certinho, tá vendo? Tá bem legal o nosso formulário aqui. A gente tá fazendo todas as validações, né? Bom, pessoal, então, para esta aula é isso. Essa aula ficou bem longa, mas era para a gente finalizar aqui o contexto, então, de criação do técnico, para não se estender para as outras aulas também. Uma vez que são conceitos tudo do mesmo tópico, que é validação de formulários, né? Então, por isso que eu dei continuidade nessa aula, eu não quebrei para uma próxima aula. Eu posso organizar aqui o nosso código, então, com um Alt-Shift-F, tá bem? Se você der um Alt-Shift-F aqui, ele organiza. Eu vou deixar ele do jeito que estava antes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Brinquem aí com os formulários, vocês podem brincar com o CSS, colocar aqui alguns efeitos legais aí, tá bem? Na próxima aula, então, a gente vai começar a trabalhar o CRUD para o nosso cliente. E vocês vão ver que vai ser bem mais simples, porque o cliente ele vai ter os mesmos campos aqui que o técnico. Então basta que a gente copie esse conteúdo aqui e replique lá para o cliente, vai ficar bem mais simples, certo? E daí ele já vai vir com todo o CSS já configurado, o TypeScript, os métodos que nós criamos, as validações de formulário. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!